Olá pessoal, vamos a mais um tutorial agora das páginas 92 e 93. Página 92, lá em cima, número 4. Find the words and complete. Encontre as palavras e complete. São 4 palavras, tá? Que vocês vão encontrar para completar as frases aí abaixo, olha. Letra A, B, C e D. Então está escrito na letra A em português, traduzindo. Eu acordo. Letra B. Eu almoço. Letra C. Eu vou para a cama tarde. E a letra D. Eu nunca faço a minha cama. Pontinho, 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 pontinho. Nesses espaços aí, vocês vão completar com os períodos do dia, ou seja, de manhã, à tarde, meio-dia, meia-noite, tá? São essas palavras aí que vocês vão encontrar aí no crosswords, né? Na cruzadinha, tá? Todas elas estão na horizontal, ok? E aí tem um exemplo ali do personagem falando, dizendo assim: eu tiro uma soneca à tarde. I take a nap in the afternoon. Número 5. Answer the questions. Responda as perguntas. Aí você vai olhar para os 5 personagens aí, né? Tem o Fred, tem Lillian, George, Luna. E aí tem uma frase para cada um deles. Letra A, B, C, D. Você vai ter que colocar o nome deles, aquele espaço lá para colocar o nome. É só uma palavra, é o nome. E as perguntas são: letra A. Who does homework in the afternoon? Quem faz a tarefa de casa à tarde? Letra B. Quem acorda às 6 horas da manhã? Letra C. Quem penteia o cabelo de manhã? E a letra D. Who brushes the teeth after breakfast, lunch and dinner? Quem escova os dentes depois do café, almoço e janta? Página 93, número 6. Listen and repeat. Aí você já tem o símbolo do CD, faixa 29. Se você não tiver onde colocar o teu CD, no final deste tutorial eu vou deixar este áudio tocando lá, ok? Aí você vai ouvir, tá? Essas frases, né? Que estão aí nos balões e repetir, porque a atividade é ouça e repita, tá? Então, quanto mais ouvir, mais fácil vai ser para repetir. Só lembrando que em inglês a gente escreve de um jeito, mas pronuncia de um outro, né? Então, por exemplo, a letra I se pronuncia I, e assim por diante, né? Então, letra A, letra B, letra C, letra D. Na letra A, eu vou colocar entrada em português, significa o garoto está falando: eu almoço com minha família todos os dias. Letra B, o garoto está dizendo: nós fazemos as tarefas de casa, homework, juntos, together. Letra C, ele escova seus dentes, seus dele, né? Before school, antes da aula. E a última letra D. Does she play with friends on weekends? Ela brinca com os amigos nos fins de semana? E aí tem o último balãozinho que fala lá de vermelho, né? Yes, she does. Sim, ela brinca. Ok? E aí tem um quadro aí dividido em 3 colunas
cujo tópico gramatical é a continuação do assunto do present, simple present. Em alguns livros é present simple, tá? Eles já viram isso aqui, vocês já viram esse assunto, tá? Já tiveram a introdução deste assunto e agora é a continuação, tá? Vocês viram isso lá na página 78, tá? Quando vocês viram o assunto de simple present pela primeira vez, ok? Então, lá na página 78 foi quando esse assunto apareceu pela primeira vez e agora ele novamente na página 93. Eu vou deixar aqui na descrição deste vídeo, como eu deixei na descrição do outro, da página 78, um outro vídeo com mais explicações mais detalhadas sobre essa parte gramatical, ok? Que é com um outro professor, que tem um site na internet, é muito legal, é bem interessante você, se tiver tempo, né, complementar com o vídeo de lá, tá? Então, nesta tabela de presente simples, porque estamos estudando o tempo verbal, né? Existe passado, presente e futuro. Estamos estudando o presente simples. Primeira coluna está na forma afirmativa. Isso foi ensinado lá na página 78, mas aqui novamente aparece. E a novidade está na coluna do meio, que é a forma negativa, e a última coluna, que é a forma interrogativa e respostas curtas. Como, por exemplo, o que foi dito lá de vermelho, yes, she does. Ali é uma resposta curta, tá? Vamos, no momento, comparar, olhar somente as palavras em vermelho. Olha só onde elas estão na primeira coluna. Veja só o posicionamento delas. Veja só. Elas são a primeira informação, né? Na segunda coluna, que são a forma negativa, também elas são a primeira informação, né? As palavras I, he, she, são os pronomes, né? Eu, ele, ela. Já na forma interrogativa, onde tem o sinal de interrogação, elas aparecem em outra posição. E nas respostas curtas, onde tem yes e no, elas também não são mais a primeira palavra, tá? Então, basicamente, essa é a primeira coisa a se destacar. Onde elas se encontram? Na forma afirmativa, nós já estudamos que quando estamos falando sobre ele e ela, he, she, it, o verbo recebe a letra S, lá no final. Então, eu digo, eu trabalho, por exemplo, e ela trabalha, né? Então, em inglês seria I work, mas como ela é she works, né? Então, só lembrando que foi visto lá na página 78. Qualquer coisa, vai lá no vídeo da página 78 e você vê essa explicação. Aqui nós estamos acrescentando duas palavras. A palavra don't e a palavra doesn't, que é escrito assim, ó, doesn't. Achou? Então, essas duas palavras significam a mesma coisa. Não. Então, há várias formas de falar não em inglês, tá? Dependendo do tempo verbal, se é passado, se é presente, se é futuro. Aqui nesse caso, para o tempo presente, que não é o verbo to be, você vai usar ou do, ou don't, ou doesn't. Quando é que eu vou usar o doesn't? Quando eu estiver falando sobre ele e sobre ela. Pronto, essa é a forma mais fácil de memorizar, tá? E quando é que eu vou usar o don't? Quando eu não estiver falando sobre ele ou sobre ela. Então, quando eu estiver negando alguma coisa sobre ele não faz isso, ela não faz aquilo, eu vou usar esse doesn't, ok? Bom, e aí na forma negativa, o verbo não recebe a letra S, como nós tínhamos estudado na página 78, tá? O verbo só recebe a letra S em duas circunstâncias. Quando estiver falando sobre ele ou sobre ela,
e quando for na forma afirmativa. Quando for para negar e para perguntar, o verbo continua sem modificação. Ok? Então lá no exemplo, aí está dizendo I don't wake up at 7 a.m. Eu não acordo às 7 da manhã. Ok? Depois tem He doesn't go. Ele não vai. Aí o outro não. Já na terceira coluna agora, na forma interrogativa, quando eu preciso perguntar alguma coisa em inglês, a minha pergunta vai ter que ter a palavra do ou a palavra das antes daquelas palavrinhas de vermelho, que são os pronomes eu, tu, ele, nós. Então, antes de eu perguntar, antes de eu usar o você não sei o que, eu tenho que usar essa palavra do, que escreve dó, e a palavra das, que escreve dóis. Ela não tem tradução, tá? Ela é como se fosse um outro sinal de interrogação. A tradução começa da palavra you, por exemplo, ali, ó, onde fala Do you wake up at 7 a.m.? Você acorda às 7 da manhã? Veja que eu não traduzi a palavra do, né? Eu já comecei falando do que é you. Você acorda, ok? A mesma coisa vai acontecer com o das, ele vem antes do he, she, it, tá? E da palavra e o do, que vem antes das palavras you e they, certo? Então, repetindo, as palavras do e das, elas não têm tradução, elas têm que aparecer quando eu vou fazer alguma pergunta. E elas devem aparecer antes dessas palavrinhas em vermelho, ok? Forma interrogativa. Nesta mesma coluna, aqui a terceira coluna, você está vendo frases começando com yes e no. Pessoal, isso é muito usado em inglês, tá? É chamado de respostas curtas, tá? Quando eu quero dizer sim ou não, no tempo presente, se alguém me perguntar, você trabalha? Eu respondo, yes, I do. Significa sim, eu trabalho. E no, I don't. Não, eu não trabalho. Então, essa palavra do e don't, does e doesn't, elas vão ser traduzidas de acordo com o que foi perguntado antes. Se foi perguntado, você estuda? A palavra do vai significar sim, eu estudo. Ou não, eu não estudo. Ok? Veja no link que eu estou colocando aqui, na descrição, para você ver com maiores detalhes naquele outro vídeo que eu estou te recomendando sobre todos esses três itens aqui, principalmente sobre os dois aqui, da segunda coluna e da terceira coluna. Ok, pessoal? Aguarda para ouvir a faixa número 29 que vai já tocar. Este foi o tutorial das páginas 92 e 93. Então nos vemos no próximo tutorial. Track 29. A. I have lunch with my family every day. B. We do the homework together. C. He brushes his teeth before school. D. Does she play with friends on weekends? Yes, she does.